Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Afins de Reciclagem e eu sou o Marcos Bonanzini. Aqui eu vou te contar tudo. Vem pra cá. O tema de hoje a gente vai desenvolver é sucata de placas eletrônicas. É unanimidade entre os sucateiros e recicladores que a sucata de placas eletrônicas é a menina dos olhos do lixo eletrônico. Não tenho dúvidas. A sucata de placas eletrônicas, ela pode trazer resultados assim expressivos, mas ela tem um problema assim. Na verdade, não é que tem um problema, existe um problema no mercado. O conhecimento na classificação das placas é muito pouco. Poucas pessoas dominam essa arte. E partindo desse princípio, eu vou trazer aqui uma série de como que se deve classificar corretamente as placas eletrônicas para que se tenha um melhor resultado. Vou começar hoje falando das classificações, das suas categorias. As placas eletrônicas, elas se dividem em 4 categorias. Podemos dizer até que em 5. São as super leves, que essa seria uma extra ali, né? A leve, a pesada, a intermediária e a marrom. Então, assim, partindo do princípio que se você tiver o entendimento e o conhecimento de quais são essas classificações dentro dessas categorias, quais são os tipos de placas dentro dessas categorias, você consegue ter um resultado muito melhor. Elas têm algumas particularidades dentro das próprias categorias. Existem categorias que têm mais de 10 divisões, subdivisões. Né? E aí a gente vai falar sobre isso aí no decorrer desse tema aí ao longo dos dias. A gente vai trazer alguns vídeos falando sobre isso, mas fica aqui. Então vamos falar aí super leves, né? As super leves elas estão ali divididas, as que têm mais valor comercial. Então as placas celulares estão aí, todos os processadores, apesar das suas subdivisões, eles têm subdivisões, mas eles estão nessa categoria das super leves, memórias, né? E depois a gente vai ter as placas leves. Então, as placas leves a gente tem as placas de telefonia, elas estão na categoria leve. As placas mães, as placas de informática, de telefonia, né? Elas vão estar aí na categoria leve. E tem subdivisões. A categoria leve, elas vão ter subdivisões. Então, quando você falar ali, ó, subdivisões da categoria da placa leve, placa de telefonia, ela tem outras subdivisões, apesar de ter, ela começa com uma primeira subdivisão, a categoria leve, subdivisão telefonia, e depois elas vão ter outras subdivisões dentro dessa categoria. Da mesma forma, a placa mãe. Então, as placas mães, elas são da categorias leves e elas têm subdivisões. Existe hoje no mercado 2 tipos de classificações, poderíamos dizer até 3, mas os mais comuns são 2 tipos. Trabalhava-se muito com as placas verdes e coloridas. Hoje existe no mercado a categoria A, B, C e D. E aí tem, dentro da categoria leve, tem outros tipos de placas que se caracterizam como dentro das subdivisões da categorias leves. Placas pesadas. As placas pesadas elas vão ter ali pelo menos 2 subdivisões. As pesadas e as pesadas com ponteiras, né, praticamente 2. E aí depois a gente tem a placa marrom. A placa marrom a gente escuta muito aí algumas pessoas falando aí, como eu tenho acesso a várias regiões dentro do Brasil, na classificação, na destinação, então a gente escuta nomenclaturas diferentes, né? Então tem as placas marrons, a nomenclatura seria essa. Tem algumas regiões ou algumas pessoas que chamam de placa podre, né? Porque assim, são placas que elas quebram muito fácil. Então quando você faz o giro, a torção, ela quebra muito fácil, né? Então parece assim como se fosse uma madeira podre, alguma coisa assim. Mas tem outras particularidades. Uma coisa que eu indico, assim, eu estou fazendo aqui, merchan aqui, que, cara, quem tiver acesso vai ter um diferencial.
o manual de classificação de placas eletrônicas. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link desse manual. É fantástico, é um divisor de águas. Eu escrevi esse manual. Antes de publicar ele, eu levei esse manual ao conhecimento de 10 grandes vendedores, 10 grandes compradores nacionais. Na verdade, 8 e 2 internacional. Entreguei para eles. Falei, Jair, o que você acha? Olha só isso aqui que eu estou colocando no mercado. Meu, os caras ficaram assim encantados. Teve 2 até que me chamaram a atenção. Falei assim, cara, você é louco, você é maluco, você vai colocar um negócio nesse mercado, tem muita informação, tem coisa assim que ninguém conta e você vai estar entregando. Sim, a ideia é essa, é fazer com que esse mercado que é tão grandioso, um mercado milionário que está tão travado, que há possibilidade de pessoas estarem ganhando dinheiro com isso. Para que as pessoas vão ficar escondendo? Por que o mercado fica insistindo em esconder essas informações? Que possa fazer com que pessoas tenham renda, tragam resultados econômicos para o seu negócio. Então tá tudo lá. Eu escrevi ali para mostrar mesmo a essência, dentro da essência, o que são as placas eletrônicas e como que você vai ter resultado com isso. Tá lá, vou deixar aqui na descrição e vou trazer outros vídeos aqui falando um pouquinho mais sobre a classificação de placas, suas categorias, como é que você consegue fazer com que uma placa marrom, que é a placa que tem menor valor de mercado, passar por uma categoria muito maior. Qual que é essa placa dentro da categoria marrom que faz com que ela saia da categoria marrom e vai para uma categoria superior, se não a mais alta ali, quase a mais alta, passa para uma categoria. Qual placa marrom é essa? São todas? Não, mas está lá no manual. Explica direitinho. É um manual de fácil entendimento. Tá aí, eu vou deixar na descrição. Vai lá, a gente vai voltar a falar aí sobre a menina dos olhos do lixo eletrônico, sucatas de placas eletrônicas. Um beijão nos seus corações!